Presidente da República considerou de muito interessante a Cimeira da Cultura da Paz de Luanda. Sérvia pretende reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe em áreas como a educação, a agricultura e a economia. Localidade de Camavo, no distrito de Cantagalo, já tem sistema de drenagem e irrigação dos campos. Boa noite. O Presidente da República considerou esta sexta-feira a Cimeira da Cultura de Paz de Luanda de muito interessante. Carlos Villanova, que regressou ao país depois de participar no evento, atribuiu a sua importância pelo facto desta Cimeira ter eleito a juventude como tema principal das discussões. Foi um fórum para a cultura da paz que teve a capital angolana, Luanda, como palco. O fórum produziu importantes recomendações, mas a mais importante ainda, segundo o chefe de Estado, é o fato da situação da juventude ter dominado as atenções. Foi um fórum para a cultura da paz e segurança em África. Estiveram representados 3 chefes de Estado, mais o chefe de Estado do país anfitrião, ex-chefes de Estado, chefes de delegações, mas foi muito interessante pelo facto de ter sido uma interação com a juventude. Portanto, interagiu-se com a juventude, partilhando experiências daquilo que são as experiências da governação, do que se tem feito de forma a prevenir conflitos. Nós sabemos que o conflito atrai conflito, mas não é bom para ninguém. E estavam representados camadas jovens de faixas etárias de todo o continente por sub-regiões. O Presidente da República encontrou-se com o seu homólogo angolano, João Lourenço, com quem abordou a cooperação entre os dois países. Nós somos países com níveis de cooperação de excelência, nós somos países irmãos, nós somos países que periodicamente estamos a partilhar experiências e é sempre uma ocasião muito boa de nós voltarmos a conversar e vermos, passarmos a revista aquilo que são as áreas de cooperação que temos e olharmos também para o continente e para o mundo. O Presidente da República, que detém a atual presidência rotativa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, lembrou aos países membros para a necessidade das partes se reunirem para a elaboração do plano de ação dos 2 anos de mandato. Os Estados-membros têm dever para com a organização e a organização tem que funcionar. Repare que depois da Cimeira ainda não temos elaborado o plano de ação para os 2 anos e é preciso nós encontrarmos para podermos discutir essa questão. Sobre a juventude, isso demonstra a preocupação que se tem com a juventude, a todos os níveis. A juventude ocupará os lugares que hoje não estamos ocupados e ela tem que ser preparada para o efeito. Lidar com as questões de hoje, que evoluem, que se calhar amanhã não serão postas da mesma maneira. E é preciso ela estar preparada para isso. Por isso a questão da cultura. O Presidente da República regressa a São Tomé depois de participar na conferência sobre a cultura da paz e aborda vários temas da atualidade nacional. O Presidente da República reagiu à proposta lançada por um deputado de ADI sobre a necessidade de se avançar com uma resolução que congele por 6 meses a 1 ano as viagens ao estrangeiro financiado com erário público. Eu vejo de uma forma muito pragmática. O Estado tem responsabilidades. Né? Tendo responsabilidades, cabe ao Estado decidir quais são as prioridades a ser feito. Se decidir que se deve avaliar, quantificar os custos, se decidir, tudo bem. Mas é preciso encontrar o enquadramento legal para o fazer. Porque, ao que me parece, a única instituição que necessita de assentimento, ou digamos, de autorização para sair do país, é o Presidente da República. Portanto, temos que encontrar formas de dar instrumentos de trabalho onde
os órgãos se possam avaliar. A democracia é isso. Eu já me referi a isso no discurso de 12 de julho. Portanto, estou pronto, preparado, não há receio do debate, discutimos as questões e orientamos o país da forma que nós achamos que seja o melhor. Portanto, se a Assembleia decidiu abordar a questão, é o quadro próprio. Não há um quadro melhor do que a própria Assembleia para lidar com a questão. Uma lei para regular essa questão e, sobretudo, estancar as viagens, como suscitou o vice-presidente da Assembleia, teria o seu acolhimento? A Assembleia que o faça, de qualquer maneira, se o fizer, chegará a mim. E, nessa altura, eu tomarei a decisão que achar mais correta para o bem do país. A Sérvia pretende reforçar a cooperação com o país em áreas como a educação, agricultura e economia. A intenção foi manifestada hoje ao primeiro-ministro pelo diplomata deste país, Milos Perisic. Avançou que a Sérvia já disponibilizou bolsas específicas para São Tomé e Príncipe no setor da defesa. A cooperação São Tomé e Príncipe-Sérvia está cada vez mais forte. A garantia foi dada pelo diplomata deste país à saída do encontro com o chefe do executivo, Patrício Trovoada. Milos Perisic avançou ainda que o seu país já disponibilizou bolsas para os estudantes santomenses. Também oferecemos bolsas para estudantes, formação dos quadros e falamos também sobre a cooperação no domínio da defesa, porque no mês passado o ministro Jorge Amado esteve na Sérvia, participou na Feira Nacional da Defesa e assinou um acordo de cooperação no domínio da defesa. Também estamos prontos para oferecer bolsas para Forças Armadas são-tomenses. Sérvia é um antigo parceiro do São Tomé, apoiou muito e vai continuar com apoio. As bolsas estão em várias áreas, mas o embaixador não avançou números. Estamos em preparação deste programa na Sérvia e não podemos dizer. Temos bolsas de estudos, temos projeto Mundo na Sérvia para países do movimento do não alinhados. Oferecemos bolsas para estudantes são-tomenses nos vários domínios, economia, agricultura, medicina e outras ciências, e mais bolsas para o Ministério da Defesa são bolsas específicas. Além disso, Milos Perisic e Patrício Trovoada falaram da doação sérvia de 20 toneladas de sementes de milho ao país. Vamos apoiar a produção local. Quando eu estive cá alguns meses atrás, falei com o ministro da Agricultura, Bom Jesus, e falamos sobre os problemas, porque tem só uma tonelada, por exemplo, por hectare do milho. E pensamos como nossas sementes de alta qualidade que podemos aumentar a produção local, como para a população, também para a oração animal. E vamos também organizar um pequeno curso para técnicos do Ministério da Agricultura, como e que eles deveriam plantar este milho para receber os melhores resultados. Nós já experimentamos estas sementes em Angola, em Luanda, e alguns deles dão 10 toneladas por hectare. São Tomé e Príncipe e Sérvia traçam linhas para o... A propósito, o governo da Sérvia, através do Instituto Nacional de Milho, fez hoje a entrega oficial de cerca de 20 toneladas de sementes de milho híbrido a São Tomé e Príncipe. Trata-se de uma espécie de milho com capacidade de produzir cerca de 14 toneladas por hectare. A entrega de 20 toneladas de sementes de milho híbrido foi feita pelo governo sérvio através do Instituto Nacional do Milho ao Ministério da Agricultura, visando aumentar a produção do milho para o consumo e produção de ração animal. O nosso instituto tem mais de 50 anos de experiência, é uma instituição de referência no nível da Europa. Está presente com produtos no mais de 25 países da África e da Europa, de países asiáticos, e nós temos uns híbridos de alta qualidade e esperamos que estas sementes de milho vai ajudar com
incremento e aumentação da produção local do milho para o povo são-tomense e também para a produção da ração animal. As sementes que o país tem produzem 2 a 3 toneladas por hectare. Estas novas vindas da Sérvia produzirão 14 toneladas em 1 hectare. Uma grande revolução na produção de milho no país. Para nós é uma ajuda que vem em muito bom momento, sobretudo porque também chega a marcar. É algo que torna histórico porque nunca houve e sobretudo estamos num momento de transição. Com os desafios que nós enfrentamos hoje em dia, é a nossa responsabilidade buscar mecanismos para encontrar sementes de qualidade para podermos produzir em quantidade e qualidade, e essas são sementes de qualidade. E foi um pedido que nós fizemos à Embaixada da Sérvia ainda nesse ano e rapidamente foi respondido. E como vem aqui hoje, temos aqui cerca de 20 e tal toneladas de semente, que nós acreditamos que nos próximos meses vai aumentar a nossa produção nacional, disponibilizando milho não só para a alimentação humana, como também para fazer a ração animal, que é uma meta que nós estamos a lutar para poder atingir. As sementes serão distribuídas de forma grátis a todos os agricultores interessados. Já na próxima semana, segundo o ministro, serão realizadas formações sobre a metodologia mais vantajosa para o cultivo desta espécie. Irei desencadear políticas para que essas sementes cheguem na mão das pessoas que realmente vão dar bom uso a elas. E, aliás, a semente é uma semente que já demarca, porque ela veio com uma cor diferente das outras. Caso encontrar no mercado que não seja colocada à disposição através do Ministério da Agricultura, que nos seja comunicado, porque essas sementes vieram para poder ser doada para os agricultores e não ser vendida. Foi um pacote completo, está cá um especialista que vai treinar os nossos técnicos, depois os nossos técnicos vai treinar os nossos agricultores para nós podermos atingir a esse nível. Atualmente as sementes que nós temos está em torno de 2 a 3 toneladas por hectare e receber uma semente que vai nos dar cerca de 14 toneladas, é lógico que nós vamos ver a nossa produção aumentar. Uma quantidade suficiente que servirá para plantar nos próximos 2 anos em todo. Veja daqui a pouco, o ACA inaugura obras de drenagem em Praia Gamboa. A União Europeia e os Estados-membros assinaram recentemente em Samoa um novo acordo de parceria com os membros da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. São Tomé e Príncipe esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe. O chefe da diplomacia santomense esteve em Samoa, onde rubricou em nome do Estado santomense o acordo de parceria entre a União Europeia e os Estados da África, Caraíbas e Pacífico. Trata-se de um acordo que vem substituir de Cotonou e terá uma vigência de 20 anos. O acordo Samoa vai permitir aos países africanos, Caraíbas e Pacífico, em que São Tomé e Príncipe faz parte, estabelecer novas parcerias de desenvolvimento com o Banco Europeu de Investimento. Este acordo foi considerado de um marco para relações externas da União Europeia, onde reúne mais de metade dos membros das Nações Unidas de 4 continentes em torno de prioridades e interesses comuns. O acordo Samoa vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2024. São no total 27 Estados-membros da União Europeia e os 79 países de África, Caraíbas e Pacífico representam um conjunto mais de 1,5 milhões de habitantes. Com este novo acordo, as partes estarão mais bem preparadas para dar respostas às necessidades emergentes e os desafios mundiais como alterações climáticas, migração, mobilidade, saúde, paz, segurança e o crescimento econômico sustentável. O sistema de irrigação da comunidade agrícola de Camavo foi esta sexta-feira inaugurado. A obra do governo são-tomense vai garantir cerca de 80 mil litros de água à comunidade e foi construída com o apoio das Nações Unidas,
através de algumas das suas agências. Com os apoios do Sistema das Nações Unidas, a comunidade de Kamavo já tem água para abastecer as suas terras de cultivo. São cerca de 80 mil litros de água que vão abastecer os 5 hectares de terra cultivadas nesta fase de irrigação, para a alegria dos agricultores. Isso representa uma alegria fundamental, porque há 2011 que nós estávamos à procura deste precioso líquido. Hoje chegamos à conclusão que tudo que nós almejávamos foi concluído. É um projeto conjunto com várias agências das Nações Unidas e hoje estamos a inaugurar a inauguração da infraestrutura de irrigação para os agricultores. Neste momento, uns 5, 6 hectares, mas queremos alargar até 37 hectares para produzir mais milho, feijão. Pode servir também para o programa PNAS. Cerca de 60 mil dólares é quanto as Nações Unidas, através das suas agências, terá investido nos trabalhos de construção e reabilitação do sistema de irrigação. A obra consistiu na construção de um novo sistema de captação a cerca de 100 metros do local, instalação de uma eletrobomba, instalação de um painel solar e a reabilitação do velho depósito. Eu estou comprometido em continuar a defender, em continuar a advogar no governo, com os parceiros, para junto buscarmos alternativas para poder responder à necessidade do setor produtivo, tanto na agricultura como nas pescas. Milho, mandioca e batata doce são as principais culturas alimentares na comunidade de Kamavo. Agora, com água para irrigação, a comunidade agrícola vai poder introduzir a cultura de hortaliças e melhorar o abastecimento do mercado. A autarquia de Cantagalo forma 22 agentes de bombeiros. Notícia para acompanhar mais à frente neste telejornal. A Polícia Judiciária vai capacitar novos quadros para melhor atender as demandas da instituição. A informação foi avançada pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, que esta quinta-feira visitou a instituição. Patrício Trovoada também reconheceu que o índice da criminalidade tem aumentado no país. Para Patrício Trovoada, a Polícia Judiciária é um setor fundamental para a salvaguarda dos bens e direitos da população no que toca à proteção. Entretanto, a semelhança de todas ou quase todas as instituições do Estado, a falta de meios rolantes e de equipamentos é bastante visível e constitui preocupação do Executivo de Patrício Trovoada, que tem visitado alguns setores para se inteirar dessas situações. É um setor que tem sido objeto da atenção do Governo. Sabe que estamos muito preocupados com o aumento da criminalidade no país e vim constatar em que condições eles estão a trabalhar. Vim também encorajá-los, porque eles têm feito algum esforço, embora as condições de trabalho não sejam as ideais, e vim também passar uma mensagem para eles estarem a par daquilo que são as demarches do Governo, com vista a reforçar a capacidade da polícia e fazer com que eles sirvam melhor os cidadãos. Para o Primeiro-Ministro, a capacitação de quadros é uma prioridade, fato que levou à abertura de concurso público para ingresso na instituição. Outra preocupação do Executivo é com a digitalização e melhoria da base de dados, como forma de garantir a segurança dos documentos. Há também que usar melhor a tecnologia. Nós estamos empenhados na informatização, na digitalização, que vai permitir a interconexão das bases de dados e que vai permitir também fazer com que as documentações sejam as mais seguras possíveis. Não é? Tem havido um surto aí de tráfico de documentos, não é? Que nós estamos a seguir, e uma das soluções é reforçarmos de facto a segurança dos documentos com melhor digitalização e interconexão das bases de dados. Reunido recentemente com altos responsáveis do setor da segurança nacional, o Executivo teve uma radiografia do índice de criminalidade no país,
que levou a crer que tem havido aumento de crimes, principalmente os de furto. Nós temos assistido a um aumento a nível dos furtos, não é? Toda a gente sabe, no meio agrícola, no meio urbano, tem havido também ondas, digamos, mais localizadas em certos setores, certos bens, e isso tudo tem sido objeto de uma investigação para depois nós percebermos melhor o que se passa. Mas de justiça com as próprias mãos. Isso é uma questão que nos interpela a todos, mas isso eu diria que é um fenómeno que tem a ver com a necessidade de celeridade na resolução dos casos de justiça, não é? Mas a reforma, por um lado, também vai permitir que isso aconteça. De novo, a informatização, porque há muitos processos pendentes, as pessoas esperam demasiado para ver os processos concluídos. É todo um conjunto, mas é evidente que temos que ir em duas frentes. Que é a reforma da justiça, para que haja uma justiça mais célere e de melhor qualidade, e outro, a prevenção, não é? De todos esses fenómenos que acontecem na sociedade, pela a presença também de mais polícia nas ruas, estamos com poucos efetivos, e, sobretudo, quando algo acontece, que as pessoas possam recorrer, quer à Polícia Judiciária, quer à Procuradoria-Geral da República, em confiança, sabendo que vão ter justiça atempadamente. Patrício Trovoada esteve reunido à porta fechada com os chefes da Brigada da Polícia Judiciária. Considerou tratar-se de uma reunião bastante proveitosa e garante que ao longo dos próximos tempos haverá sinais de melhorias no setor. O país tem até o momento o estoque de medicamentos controlado, garantiu o Primeiro-Ministro, para depois acrescentar que é preciso uma boa gestão. Patrício Trovoada visitou esta quinta-feira o Fundo Nacional de Medicamentos. A falta de medicamentos nos centros de saúde distritais e no Hospital Dr. Aires de Menezes tem sido uma constante. Entretanto, o Primeiro-Ministro garantiu esta quinta-feira que o problema não está na falta de medicamentos, e sim na gestão dos mesmos. Ao visitar o Fundo Nacional de Medicamentos, Patrício Trovoada disse que o estoque está controlado. Eu vim cá porque ouço muitas críticas, não há medicamento, falta de medicamento, e vim cá para ver um dos armazéns, são vários, mas sobretudo ver o sistema de gestão, porque o governo tem investido através de uma linha de crédito também na aquisição de medicamentos, mas as queixas continuam. Então, já que estamos a informatizar, eu vim ver o que é que realmente consiste, em que consiste o software, e ver se essa informatização pode dar melhor resposta à gestão do medicamento. Eu penso que aqui não é uma questão de disponibilidade, é mais uma questão de gestão de todo o processo entre os centros de saúde, hospital e enfim, todos os serviços que concorrem para a saúde pública. Entretanto, existe sim alguma lacuna a nível dos medicamentos, mas, segundo o Primeiro-Ministro, não diz respeito às doenças mais frequentes. Em termos de medicamento, nunca é uma situação ideal. Não é? A nível da urgência, tem havido algumas dificuldades, mas que estão a ser encontradas soluções, nomeadamente com as farmácias também cá no país. Mas, em geral, no que diz respeito às doenças que estão integradas nos programas, temos medicamentos suficientes e, em geral, a situação é razoável. É evidente que nunca podemos baixar os braços quanto ao abastecimento, nomeadamente os medicamentos para os serviços de urgência. Numa visita ao Fundo Nacional de Medicamentos esta quinta-feira, Patrício Trovoada aproveitou a ocasião e deu algumas ideias de como é que os gestores do referido centro devem proceder, de forma a evitar a ruptura de estoque de medicamentos no país, situação que preocupa sobremaneira o Executivo. O número de casos da Covid-19 está a aumentar no país nos últimos dias. O Primeiro-Ministro, que reconheceu o facto, disse que o país não está numa situação de alarme, mas alertou que é preciso precaver.
Temos prevenção. Tem havido alguns casos, de facto, e por isso é que o governo, através dos serviços de saúde pública, pediram às pessoas para terem cuidado, lavarem as mãos, usarem máscaras em sítios fechados, porque é preciso prevenir. Mas nós temos também começado a criar as condições, nomeadamente vacinas, não é? Aumentar também o número de testes, para ver como é que essas situações vão evoluindo. Não estamos ainda numa situação de alarme, mas sim, eu confirmo que temos tido algumas dezenas de casos, que devem rondar quase 40 casos esse último mês de novembro, e já é importante para que se comece realmente a prevenir. O que tem acontecido é que são casos cujas manifestações são relativamente fracas, não como se conheceu há tempos atrás, mas também a equipa científica está a trabalhar para ver que tipo de Covid nós estamos a enfrentar. O primeiro-ministro falou esta quinta-feira sobre a saída dos são-tomenses ao estrangeiro. Questionado pelos jornalistas, Patrício Trovoada disse que as informações avançadas recentemente pelo Presidente da República de que 25% da população são-tomense já deixaram no último ano o país não corresponde à verdade. O chefe do governo afirmou que o Executivo tem outros dados. Eu vi, nós temos outros dados, não é? Por isso eu penso que se calhar houve um engano, houve algo que não funcionou. 25% da população santomense são 50 e poucos mil, nós somos 230 mil no nosso país. Nós, através do Serviço de Migração e Fronteira, nós controlamos os movimentos das pessoas que entram e saem do país. Este ano 2023, até novembro, nós estamos em movimento, quer dizer, entradas e saídas, 23.900. Bom, dentro disso, há pessoas que regressam. Os que regressam ao país são quase 4 mil. Há estudantes, há juntas médicas. Por conseguinte, há pessoas que vão em missão de serviço. Tudo isso está contabilizado e essa entrada e saída dá 23 mil e quase 24 mil. Bom, por conseguinte, não estamos a falar de 50 e tal mil pessoas que saíram, não é? Se nós olharmos, um dos países principais de destino é Portugal, não é? Esses últimos 2 anos, as pessoas que obtiveram vistos, quer visto Schengen, que não é necessariamente para Portugal, quer visto de estudante para ensino secundário, formação profissional, universitária, quer as pessoas que foram de junta médica e as pessoas que acompanharam quem foi de junta médica, quer pessoas que tiveram visto de trabalho, que é um visto que começou só há coisa de 1 ano. Só o visto de trabalho, nós chegamos a 4 mil pessoas. Aquele visto de 1 ano para ir a Portugal trabalhar, não se chega a 4 mil pessoas. Por isso, nos últimos 2 anos, por parte de Portugal, porque o nosso serviço de imigração também funciona com o CEF Portugal, não estamos a 30 mil em 2 anos, Portugal. E como eu disse, entrada e saída do território nacional, este ano estamos com quase 24 mil e falta o mês de dezembro. E o ano passado, sim, estávamos a 19 mil em 2022. Por isso eu creio que se calhar o Presidente foi induzido em erro os dados que lhe forneceram. Não se trata de 25% da população santomense. Já há algum tempo o governo disse que ia, particularmente para a juventude, analisar a situação. O próprio Primeiro-Ministro disse. Como é que está a tratar esta situação? Nós dissemos que estamos a analisar, a acompanhar, mas nós não estamos a dizer que tudo é negativo. Note bem, há muita gente, talvez elas não falam, mas há muita gente que diz que não quer sair, quer ficar no país. Bom, por conseguinte, nós não condenamos essa vontade das pessoas saírem. Pelo contrário, são pessoas que querem ir à procura de uma vida melhor, querem ir descobrir outras realidades. Não é realmente esse o problema. O que nós estamos a dizer é que temos que criar as condições para que quando as pessoas chegam lá fora, não é? Possam de facto ter o máximo de sucesso possível nessa aventura. Bom,
por exemplo, a formação. Nós estamos a dizer que há países europeus, incluindo Portugal, que têm déficit de mão de obra em determinados setores. Nós estamos a dizer, se há déficit de mão de obra nesses setores, também com o apoio de Portugal, vamos formar aqui, para que as pessoas, quando quiserem sair, vão, mas já melhor capacidade para ter melhor emprego naqueles países. Nós temos condutores rodoviários, por exemplo, né, que precisam em Portugal. Vamos formar, uns ficam, outros vão. Na indústria hoteleira, nós precisamos aqui, mas Portugal também precisa, um país que aposta muito no turismo. Vamos fazer esse tipo de preparação para que as pessoas possam ir. Depois as pessoas, quando estão lá, e desejamos a todos os santomenses, quando chegam ao estrangeiro, de conseguir a sua vida, conseguir o seu objetivo. Temos que criar condições para que eles possam regressar um dia ao país, ou pelo menos mandar também as remessas para quem ficou cá no nosso território. Por isso, não olhamos isso como um drama. É verdade que devemos perceber que no que diz respeito à juventude, existe eu diria, um stress, não é? Em que acham que não há condições aqui para eles, eles querem ir ver as coisas lá fora. Estamos a criar as condições aqui. Mas eu diria que, sabe, eu pessoalmente estou bem colocado para dizer isso. Viajar é também uma escola, não é? Então não podemos estar contra o facto das pessoas possam sair. O que nós queremos é que elas não saiam para ir sofrer lá fora, não é? É melhor estar na sua terra do que ir passar mal na terra do outro. E queremos criar essas condições. Os jovens que quiserem ficar aqui têm que ter condições para ficar. É o livre árbitro, escolha, e aqueles que quiserem sair têm que ter também condições e o governo tem que apoiar para saírem em melhores condições possíveis. Sr. Primeiro-Ministro, A declaração do Presidente da República belisca a imagem do país ou do governo como tal, tendo em conta que ele diz que no último ano é que houve esse fluxo migratório. Olha, eu penso que quem quiser realmente aprofundar a questão, os dados são disponíveis, não é? Serviço de Migração Fronteira, serviços de fronteira de Portugal e de outros países, de Angola, etc., e terá a realidade dos números. O que eu quero simplesmente dizer é que o nosso país não está tão mal assim, não é? Bom, porque se uma pessoa ouve dizer que há 25% da população que está a sair do país, quer dizer, nós estamos quase num país em guerra, não é? Bom, esses fluxos de transferência de população são fluxos que têm por trás razões extremamente graves. Bom, então eu acho que isso foi só uma questão de má informação, ou talvez quis referir-se a 25% de uma categoria de pessoas e não a população, mas os dados estão disponíveis, são dados estatísticos, como eu vos disse. Este ano, entrada e saída de Santo Tomé são 23 mil e poucos, não é? Que corresponde a 10% mais ou menos da população, não é? A entrar e a sair. Desconta aqueles que entraram e estamos a um número razoável. E quando se vai falar, porque a maioria dos santomenses que estão a sair atualmente beneficiam de um visto graças à mobilidade, beneficiam de um visto para ir à procura de emprego. E esses números são relativamente razoáveis. Há um número importante que são dos santomenses que vão estudar, não é? E como eu digo, nós devemos estar a 4 mil e poucos que vão estudar. Mas isso é um benefício para o país, quer dizer, aqueles que vão estudar formação profissional, universidade, etc., nós podemos impedir, não é negativo, é positivo. Temos uma situação que podemos olhar com preocupação, são as evacuações sanitárias, não é? Aí nós temos 452 este ano, até agora, e depois temos os familiares que acompanham. Isso é juntas médicas do Estado. Depois temos pessoas que vão em tratamento também. Esse número, tudo combinado, estamos a 4 mil. Isso é muita gente. É sinal que temos que melhorar as condições de saúde cá no país e de tratamento, mas aí também, se vamos aos detalhes, vamos ver que tipo também de doença, não é? Nós temos, evidentemente, as doenças renais, que nós não temos hemodiálise ainda no país, nós temos muitos cancros que têm aumentados, não é? Isso é outro problema. Então, eu penso que, sabe, para resolver o problema do país, temos que olhar para os números reais e tratar esses números, e é o que nós estamos a fazer. De regresso ao país e questionado pelos jornalistas sobre as declarações do chefe do governo, o Presidente da República disse que não vai fazer comentários sobre o assunto, mas sente-se bastante satisfeito de ter trazido o assunto ao cotidiano. Como é óbvio, eu não vou fazer
comentários sobre o assunto, mas para dizer que, de alguma maneira, fico bastante satisfeito de ter trazido o assunto ao cotidiano, porque com as discussões que decorrem, é a altura, creio eu, de fazermos uma análise e traçarmos uma estratégia para, de forma positiva, lidarmos com este assunto. Sr. Presidente, onde é que saiu o número que avançou? Não faço mais comentários sobre esse assunto. Um quarto, 25%, este foi o tema desmentido e rebatido pelo Primeiro-Ministro. Não faço mais comentários sobre o assunto da migração. Portanto, espero que se aproveite a ocasião de ele estar no cotidiano e nós fazermos uma leitura e traçarmos uma estratégia para lidarmos positivamente com essa questão. Porque é um flagelo que preocupa o Sr. Presidente. Não é flagelo, é uma constatação. Existe, para dizer-lhe que a imigração é um fenómeno ancestral, sempre existiu. Ele está a ser feito de forma acelerada e, de alguma maneira, as autoridades têm que ter um plano, uma estratégia. É apenas isso. Para dar resposta aos problemas económicos das populações. É por causa disso que a juventude está a evadir-se do país. Não há mais comentários sobre a imigração. Os membros do Tribunal Militar da Primeira e Segunda Instâncias foram impulsados esta quinta-feira pelo Ministro da Defesa e Administração Interna. O Major Chaglidle da Costa Vangente é o presidente do Tribunal Militar da Primeira Instância, enquanto que o Coronel Leopoldo Vaz Fernandes foi impulsado presidente do Tribunal Militar da Segunda Instância. No final da cerimónia, o Coronel Leopoldo Fernandes disse que este tribunal não foi criado somente para resolver o caso de 25 de novembro. O Tribunal Militar tem a competência de julgar os militares oficiais que infringem o Código de Disciplina Militar. Nomeados pelo decreto governamental de 15 de novembro, os novos membros do Tribunal Militar de Primeira e Segunda Instâncias foram esta quinta-feira empossados pelo Ministro da Defesa e Administração Interna. Major Khalid Denis da Costa Vangente, que se encontra ausente do país, é o presidente do Tribunal Militar da Primeira Instância, enquanto que o Coronel Leopoldo Vaz Fernandes foi empossado presidente do Tribunal Militar da Segunda Instância. O processo 25 de novembro, quando chegar a este tribunal, será tratado como todos os outros. Cingindo-me à sua pergunta, a impressão com que fica é que o tribunal só foi tanto formado hoje para julgar o 25 de novembro. Não. É um tribunal militar que julga casos estritamente militares e o 25 de novembro é um de muitos casos que existem para ser julgado. Então, quando diz muitos casos, quantos casos, qual é que é a estatística do Tribunal Militar? Não posso afirmá-lo categoricamente, que ainda hoje tomei posse, mas eu sei de antemão que temos muitos casos pendentes para serem julgados. E o de 25 de novembro também é um deles. Questionado sobre os passos a seguir no que toca ao processo de 25 de novembro, o presidente do Tribunal Militar da Segunda Instância referiu: Isto é uma incógnita que, depois do processo chegar-nos às mãos, é que saberemos dar os passos concretos. Eu não poderia adiantar nada acerca disso. Segundo o Coronel Leopoldo Fernandes, os membros empossados estão preparados e cientes das dificuldades que terão pela frente no desempenho das suas funções. Até o cientista precisa de ajuda, ele investiga, ele pede apoios, também precisaremos de apoio. Ninguém é autônomo em nada nesse mundo. Precisaremos de apoio, sim senhor, e muito apoio. Leopoldo Vaz Fernandes, presidente do Tribunal Militar de Segunda Instância, tem 54 anos e já exerceu diversos cargos como comandante do Batalhão de Infantaria, comandante da Guarda Presidencial e foi instrutor durante mais de 12 anos. O primeiro-ministro disse que o Tribunal Militar é uma instituição que fazia falta ao país e que vai ter de fazer o seu trabalho. Patrício Trovoada, que falava no final da visita à Polícia Judiciária, referiu ainda que o Executivo terá de apetrejar na instituição para que ela possa funcionar e resolver os casos que tem pela frente. É uma instituição que fazia falta, não é? E nós preenchemos essa instituição. É evidente que há muitas questões que demoram o seu tempo, não há nenhuma questão de causa e efeito.
o ministro impulsou o Tribunal Militar, e o Tribunal Militar vai ter que fazer o seu trabalho. Há muitos órgãos que não funcionavam, ou funcionavam com alguma deficiência. A nossa função é tentar remediar a isso tudo. Os meios estão assegurados para o funcionamento desta instituição? Vamos, evidentemente, vamos ter que dotá-la de meios para ela poder funcionar, sobretudo que há matérias dentro das quais também o julgamento desse caso que estão para ser tratadas. O projeto UACA inaugurou esta sexta-feira as obras de aterro, drenagem das águas residuais e quebra-mar na zona de Praia Gamboa. As infraestruturas inauguradas foram financiadas pelo Banco Mundial no valor de $1.300.000. As imagens mostram uma localidade à beira de águas paradas que causavam inúmeras doenças para a população de Praia Gamboa. Porque não está a sofrer mais de mosquito. Aqui teve pantanoso, mosquito, teve a vanica. Agora a gente está alegre. E onde nós estamos agora foi uma zona pantanosa e não só como além costeira, foi um lugar muito vulnerável, com o qual a população passava os momentos difíceis. Foram erguidas nesta comunidade aterro nas zonas pantanosas, estrutura de rede de drenagem e construção de 2 quebra-mares para proteção costeira. A causa fundamental de várias doenças de origem hídrica, portanto, paludismo, dengue, etc., com que essa população sofria. A segunda obra que nós fizemos foi um grande quebra-mar, com cerca de 300 metros de extensão. Todas essas casas aqui ao lado estavam sob a ameaça da erosão costeira. Como podem verificar, temos um quebra-mar que transformou-se numa marina, onde os barcos podem estar aí em cima da marina, protegidos, sem problemas nenhum. A obra, que custou $1.300.000, foi financiado pelo Banco Mundial e executado pelo Projeto de Investimento para a Resiliência da Zona Costeira da África Ocidental, OACA. O governo diz que o espaço requalificado poderá servir para a construção de obras sociais. O paludismo propaga-se nas zonas onde existem pântanos. Existe uma preocupação pedida, onde falam de uma creche e onde também a comunidade jovem fala de um pequeno campo de futebol. Mas isso vamos num fórum próprio discutir com eles, porque seria mais útil. Vimos uma pequena verba para fazer a consolidação daquilo que nós fizemos, né? Consolidação, ou seja, amanhã, depois, dentro de 3 ou 4 meses, vimos que há alguma coisa aí que não funcionou bem, etc., vamos voltar a intervir. Mas, no entanto, a manutenção tem que ser feita, porque esta obra vai ser a obra, sobretudo, de saneamento básico do meio, da Câmara Distrital de Água Grande. Recorde-se que, para além desta intervenção feita em Praia Gamboa, o projeto UACA envolve em outras comunidades pescatórias com várias obras sociais. – 22 agentes terminaram a primeira fase da formação de bombeiros no distrito de Cantagalo. A capacitação teve a duração de 1 mês. Este exercício de combate ao incêndio urbano e salvamento foi um cheirinho de vários exercícios realizados durante um mês de formação para a criação de uma brigada distrital de bombeiros para Cantagalo. Foram inscritos cerca de 33 participantes, mas só 22 passaram a segunda fase. Houve aqui uma demonstração clara de que nesses 30 dias os treinos e a formação foi intensivo. Houve inicialmente uma média de 40 e poucos alunos que se inscreveram, mas só chegou ao fim do curso deste primeiro mês só 22 alunos. Significa que muitos desistiram pelo caminho, porque a exigência do treino, a exigência da própria formação era de tal ordem que
as pessoas, de facto, algumas não aguentaram e foram forçadas voluntariamente a desistir. Bem, isso só me faz entender que esta estrutura é uma estrutura forte, muito bem preparada, e daquilo que eu pude perceber em alguns treinos que eu assisti, e de facto são jovens bem preparados para responder às exigências no distrito. Estes que passaram a segunda fase irão ter durante 30 dias estágio prático no Comando Central do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, onde serão aprimoradas as suas capacidades. Em colaboração ainda com o Distrito de Cantagalo, ou seja, com o seu presidente, eles vão ter a parte prática profissional, que vão passar por piquetes e folgas a nível dos comandos centrais, para nós efetivamente avaliarmos e depois prestar as melhores informações ao senhor presidente da Câmara no que diz efetivamente a capacidade profissional dos formandos. Foi um desafio para os participantes que conseguiram continuar até este nível, que, segundo o chefe do curso, com resultados positivos. Conforme eu havia dito, temos um total de 22 finalistas, com uma carga horária de 120 horas. Um empenho para dizer que foi muito motivativo, de um discurso motivado, para os que ficaram e para os que desistiram. O empenho ficou um pouco recaído nas pessoas. Esta primeira fase foi um bocado puxado porque é poucos dias de formação, é só um mês e 3 dias, então foi um bocado acelerado. Mas gostamos. No começo eu estava quase a desistir, porque devido à formação, há muita coisa que nós passamos, então é muito esforço, para além de esforço é deixar a família em casa, bebê, como eu tenho bebê menor, é muito esforço, mas depois, como até agora, está tudo ótimo. Que tipo de exercício é que fizeram durante este mês que achou difícil? Caminhada, corremos longas distâncias. Após esta primeira fase e depois a segunda, virá uma terceira. O objetivo é certificar que os aprovados estejam capacitados para dar resposta às exigências da profissão. Olhamos o país e o mundo, gratos pela atenção. Boa noite e bom fim de semana.